O livro de Isaías, capítulo 33. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 13. Porém, nesse momento, vamos ler o versículo 1, que diz assim: Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não fostes tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Amados irmãos, esse contexto aqui é sobre a opressão do rei da Assíria. O destruidor é a Assíria. O que trata com perfídia, ou seja, com malícia, com engano, com mentiras, é a Assíria. E aí, o povo estava sofrendo a perversidade de Senaqueribe, do rei da Assíria, que estava com sua maldade, com sua leviandade, pervertendo todos os acordos que vinha fazendo. Ele oprimia as nações, visto que a Assíria era a nação mais poderosa da época, e aquelas nações que não queriam ser destruídas tentavam fazer algum acordo com a Assíria para poderem escapar da destruição. Mas isso parece que não ajudava muito, porque Senaqueribe era muito perverso, falso e enganador. E ele desfazia os contratos, simplesmente assim. Quando ele percebia que aquilo já não era mais tanta vantagem para ele, ele simplesmente começava agora a invadir aquela nação com quem ele tinha feito um acordo para pagar ali os impostos, os indultos, e começava a destruir. Daí, Israel tinha feito. Judá fez uma aliança com a Síria e se comprometeu em pagar tributo para o rei da Assíria, para ficar em paz com a Assíria. Com o passar do tempo, Senaqueribe desistiu daquele acordo, já não o interessava mais, e agora se levanta contra Judá para destruir a nação do Senhor. O Senhor Deus observa isso e se indigna. O que os irmãos precisam atentar é para o fato de que há interesses no coração das pessoas, interesses ocultos, que são manifestos muitas vezes através da sua busca, através das suas escolhas, do seu comportamento. Enquanto os interesses estão guardados no coração, ninguém conhece. E podem até ser despistados, disfarçados. Uma pessoa que tem interesse em tomar aquilo que é do outro, pode demonstrar inicialmente o interesse por uma amizade, por um casamento, mas com o interesse oculto de tentar destruir aquela pessoa, só se aproveitando e tomando o que ela tem. Pois bem, existem interesses singulares. Os interesses mostram o que está oculto e revela aquilo que cada um é no seu coração. Primeiro precisamos observar o interesse do homem natural, que é esse que nós lemos. O interesse do homem natural é destruir qualquer coisa ou passar por cima de qualquer pessoa que atrapalhe os seus planos, que atrapalhe o seu conforto. É também mentir, enganar, ser malicioso,
em busca do seu interesse pessoal. Assim é, ai de ti, destruidor, que não fostes destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Mas aqui está o interesse do homem natural. É só tirar vantagem. Só querem obter vantagens. Quando se refere à Síria, ela de fato não tinha escrúpulos. Ela fazia de tudo para ganhar vantagem. Aquilo que os homens consideram como absoluto é passageiro. O poder que eles têm, que dá aquela sensação de que eles nunca serão abalados, é ilusório. A Síria aqui era a nação toda poderosa, que nenhuma outra nação ousava desafiá-la. Mas depois a Babilônia se tornou a poderosa nação. Depois Roma se tornou a poderosa nação. Aí vem a Alemanha, se torna uma poderosa nação. A Rússia se torna a mais poderosa nação. E hoje os Estados Unidos é considerado a maior e mais poderosa nação que existe. Porém, é tudo passageiro, é transitório. Os assírios eram traidores e eles seriam destruídos. Senaqueribe se achava no direito de fazer o que bem entendesse. Quem ia julgá-los? Hoje em dia você observa, existem juízes que ocupam altas e grandiosas cortes que se acham intocáveis e fazem o que querem e passam por cima daquilo que desejam. Não importa se a lei os incrimina, não importa. Eles simplesmente passam por cima. E você vai apelar para quem? Se um destes juízes, uma autoridade suprema dessa, se levanta contra você, você vai apelar para quem? Se eles se consideram a última instância que se pode fazer apelo. Assim era o contexto de Senaqueribe. A quem Ezequias, o rei de Judá, poderia recorrer? A quem? Eles tentaram até fazer aliança com o Egito, mas não tinha como. A Síria estava muito poderosa e fizeram com eles o que bem entenderam, ou pelo menos tentaram fazer. O temor ignorado pelos interesses por grandeza. Eles iam ver que apenas os crentes sinceros e honestos poderiam sentir-se seguros e livres da ira eterna de Deus. Somente os crentes estão seguros. Porque você considerar que o tormento desta vida é aquilo que pode tirar a tua segurança, é você estar em plena ignorância espiritual. Tudo aqui é transitório e passageiro, inclusive o sofrimento. Mas o homem natural, ele não atenta para o temor. Ele só atenta para os seus próprios interesses. É só o que está no coração deles. Vantagem, vantagem. É só o que tem na alma dessas pessoas. Jesus Cristo lidou com algumas dessas pessoas que desconheciam a verdadeira glória, a verdadeira honra. Observe no Evangelho segundo João, Jesus Cristo diz, do capítulo 12, a partir do 42. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Então, muitas autoridades creram em Jesus Cristo, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Então veja que coisa horrenda. Eles queriam ter a vantagem de serem bem vistos nas sinagogas. Em troca disso, eles negaram o nome de Cristo.
Eles não confessaram a Jesus Cristo. E Jesus diz onde está o problema deles, porque eles amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. O amor deles, os interesses deles estavam naquilo que pertence ao homem natural, glórias humanas, acima da glória de Deus. Por isso que o Senhor, no Salmo capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, e buscareis a mentira. Isso é uma pergunta. Deus está perguntando: até quando vocês serão loucos? E estarão presos aos interesses do seu próprio coração, aos interesses do homem natural. Será que na igreja tem alguém assim? Porque não é o fato de você fazer parte de uma igreja reformada, conservadora, que mostra que você não está contaminado pelos interesses naturais do homem natural. É um risco e é um perigo para você não fazer uma autoanálise. Quais são os seus interesses? O que mais ocupa os seus pensamentos? Em busca de que você corre? Porque o homem natural só busca coisas terrenas. E você, o que tem buscado? Depois que nós observamos os interesses do homem natural, nós aqui observamos os interesses do homem espiritual. Aqui, no capítulo 33 de Isaías, do versículo 2 ao 6, diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as largatas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Aqui estão os interesses do homem espiritual. Estes versículos expressam os crentes judeus, os crentes de Judá, confiantemente esperando em Jeová, para que os livre da crise. Não confiavam no rei do Egito, não confiavam no rei da Assíria, nem confiavam no rei de Israel, confiavam num rei todo-poderoso. E eles o louvavam e engrandeciam o seu nome. Assim é o homem espiritual. Ele está completamente interessado na presença de Deus, em buscar o Senhor, na salvação do Senhor, no braço forte do Senhor. Manhã após manhã, ele espera na salvação do Senhor. Ele reconhece que o Senhor só precisa se manifestar e as nações se tumultuam, fogem, se o Senhor se ergue. Eles entendem que o soberano é Deus. Não é um tribunal de justiça, não é uma autoridade de uma nação. Eles reconhecem que o soberano é Deus e eles olham para o soberano Jesus como aquele que é sublime, que habita nas alturas e que enche a igreja de direito e de justiça. Eles entendem que a estabilidade está na abundância da salvação do Senhor. O interesse deles não é em coisas temporais e terrenas, mas em conhecimento, em sabedoria,
no temor do Senhor. Ali eles observam o seu tesouro. Aqui está o meu tesouro. Então você lembra do que Jesus Cristo falou, quando ele disse: buscar e juntar tesouro no reino dos céus, e não aqui na terra. O apóstolo Paulo diz: olhai para as coisas do alto e não nas terrenas. Esse é o homem espiritual. A pessoa espiritual é essa que está totalmente ligada e clamando pelo Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua epístola, capítulo 8, a partir do 18, ele mostra que os verdadeiros interessados em Deus não veem a hora de tudo isso aqui acabar. Observe, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Imagine o sofrimento maior que existe aqui. Não pode ser comparada com a glória que há de vir. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, o homem, com seus pecados, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção de nosso corpo. Então este é o interesse do homem natural, buscar a glória do Senhor, esperar pela manifestação do Senhor, pela redenção desse corpo, que se transformará em um corpo incorruptível. O interesse do homem natural é buscar a glória humana e as honras humanas. O interesse do homem espiritual é repugnar os interesses do homem natural. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, só de Deus. Ele não estava interessado naquilo que os homens têm interesse. A única coisa que eles queriam fazer era proclamar a verdade de Deus, custasse o que custasse. E custou muito alto para Paulo. Ele teve a cabeça decepada, foi decapitado, por defender e amar a verdade, porque ele não estava buscando glória de homens, nem mesmo dos irmãos da igreja, nem de qualquer outro. Aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 17, Paulo diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eles não faziam mercado da palavra de Deus. Eles falavam aquilo que os homens precisavam ouvir. Eles falavam aquilo que Deus queria que eles falassem, porque eles não estavam interessados em glórias humanas. Isso é o interesse do homem espiritual. Você tem esses interesses? Você se intimida quando vai falar de Cristo para alguém? Porque essa intimidação pertence ao homem natural. Você tem que viver aquilo que Cristo fez de você. Se você é homem, mulher, criança, espiritual, então você tem que agir como tal.
Depois de observar que o homem natural tem seus interesses, o homem espiritual tem seus interesses, nós também observamos aqui o interesse de Deus. Do versículo 7 ao 12 de Isaías 33, diz: eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem, a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Cármelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho. O vosso búfalo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima o cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. Aqui você observa o interesse de Deus, sabe qual é? Se levantar. Mas é interessante que o que Deus está dizendo é que há um tempo, o tempo é de Deus. Aqui os heróis pranteiam como que não tendo mais esperança. Os mensageiros de paz estão chorando. O que acontece quando se fala de paz? O que acontece quando se prega o evangelho genuíno, sem se intimidar com aqueles que odeiam a Cristo? Você corre o risco de morrer. Um jovem dos Estados Unidos que sempre defendeu a fé em Cristo, defendeu as criancinhas no ventre, era odiado por pessoas de ideologias esquerdistas, comunistas, odiado, e tentavam calar com argumentos, mas não conseguiam. Até que um o calou com um fuzil, atirando e o matando, deixando ele sem a esposa. A esposa já não tem mais seu marido, e suas crianças já não têm seu pai. Tudo por causa do ódio da esquerda, do ódio dessas pessoas que não toleram que você defenda a sua fé. Então eles começam acusando você de mentiras, de crimes que você não cometeu, para que eles possam se achar no direito de te matar por você ser aquilo que eles dizem que você é. E o mundo está, de fato, de luto. Os heróis estão pranteando. Os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Mas aí o versículo 10 diz: agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. E aí ele traz o seu juízo sobre aqueles que pensavam que ficariam impunes, porque tinham autoridade, porque ninguém estava acima deles. Deus se interessa em revelar o seu poder. O ai será sobre aqueles que deitam mão sobre o povo de Deus. Existem muitas pessoas oprimidas, presas injustamente, sofrendo, sendo torturadas horrivelmente, e não há ninguém que se levante por elas a não ser com a voz, porque ninguém, ou pelo menos aqueles que poderiam agir, se omitem por interesses escusos, por interesses pessoais. Mas quem se levantará por estes inocentes? O Senhor Deus, Ele se levantará. Observe que no Salmos, capítulo 4, nós lemos o versículo 2, que Deus questiona: homens,
Até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira, como se Deus não tivesse vendo, ou como se Deus fosse um igual a você? É assim? Aí ele diz no 2, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Essas pessoas que estão presas, encarceradas, sendo torturadas injustamente, clamam ao Senhor e tenha certeza, o Senhor ouve. Mas Ele marcou um dia para se levantar. E quando Ele se levantar, todos testemunharão do seu poder. Porque Faraó existiu? Romanos, capítulo 9, a epístola de Paulo aos Romanos, o versículo 17 e 18 diz, porque Faraó foi levantado rei. Diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Mas para isto Deus levantou o Faraó, para mostrar o seu poder, esmagando aquele soberbo que achava que estava acima da lei, acima dos homens. Esse texto, Paulo está citando, é de Êxodo 9. Romanos 9, 17, é uma citação de Êxodo 9, 15 e 16. Pois já poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Deus olha para Faraó e diz, olha, não pensa que tu é alguma coisa não, porque se eu tivesse levantado a minha mão com pestilência sobre você, você e seu povo já nem existia mais. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado por toda a terra. E assim é o Senhor nosso Deus. E estes são os interesses do Senhor. E o Senhor não se deixa seduzir por interesses humanos. O Senhor não se deixa subornar pela vaidade do homem. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 5, do versículo 41, diz, eu não aceito glória que vem dos homens. Ele não aceitava glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Como podeis crer, vós que aceitais glórias um dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? O que Jesus Cristo está querendo dizer é que os seus interesses precisam ser iguais aos interesses de Deus. Os seus objetivos têm que estar voltados para os objetivos que Jesus Cristo teve aqui na terra. Não se preocupe com represária. Não se preocupe com o que pode vir de consequências. Apenas testemunhe de Cristo, independentemente do que virá por causa disso. Entendendo que há interesses singulares e que esses interesses mostram o que está escondido na sua alma e revela quem você é. Existem os interesses, o interesse do homem natural, existe o interesse do homem espiritual, existe o interesse de Deus. Que Deus abençoe a igreja e que esta congregação esteja voltada com o coração aos interesses nas coisas do alto. Meus irmãos, nós vamos nesse momento tomar parte na mesa do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele instituiu a sua santa ceia, a Eucaristia, para que o seu povo tomasse parte no pão e no vinho. O pão
que representa a sua carne que foi dilacerada por nós, e o vinho, que representa o seu sangue que foi vertido na cruz por nós.